Como morreram os 12 discípulos de Jesus? Os 12 discípulos de Jesus, ou apóstolos, são figuras centrais no Novo Testamento e na fundação da Igreja Cristã primitiva. Suas vidas dedicadas ao ministério de Cristo os levaram a enfrentar grandes desafios, culminando em mortes muitas vezes dramáticas e sacrificiais. Neste vídeo, exploraremos as histórias impressionantes de como cada um deles morreu, apoiados por passagens bíblicas e tradições históricas. Essas histórias são poderosos testemunhos de fé e coragem que continuam a inspirar os cristãos até hoje. Jesus escolheu seus 12 discípulos durante o início de seu ministério. Lucas 6, 12, 16. Estes homens vinham de diversos contextos: pescadores, cobradores de impostos e até um zelote, e foram chamados para um propósito divino: espalhar as boas novas do reino de Deus e dar continuidade à obra de Jesus na terra. Eles foram testemunhas oculares dos milagres, ensinamentos e da ressurreição de Cristo. Após a ascensão de Jesus, esses apóstolos passaram a viajar pelo mundo, fundando igrejas e espalhando a mensagem do Evangelho, enfrentando muitas vezes perseguições e martírios. Judas Iscariotes é lembrado como o discípulo que traiu Jesus em troca de 30 moedas de prata. Mateus 26, 14 e 16. Incapaz de lidar com a culpa após entregar Jesus aos líderes religiosos, Judas tirou sua própria vida. Mateus 27, 3-5 relata que Judas devolveu o dinheiro ao templo e se enforcou. Sua morte trágica contrasta fortemente com os martírios heróicos de seus companheiros, destacando o peso devastador da traição e do arrependimento. Tiago, irmão de João e filho de Zebedeu, foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus e fazia parte do círculo íntimo de Cristo. Em Atos 12, 1-2, ele é descrito como o primeiro apóstolo a ser martirizado, executado à espada por ordem do rei Herodes Agripa I. Sua morte marcou o início de uma era de perseguição contra os líderes da igreja primitiva, mas também exemplificou a disposição dos seguidores de Cristo em sacrificar tudo por sua fé. Pedro, conhecido como a rocha da igreja, era um líder entre os apóstolos. Após pregar amplamente sobre o Evangelho, ele foi preso e, segundo a tradição cristã, foi crucificado em Roma sob o governo de Nero. De acordo com relatos históricos, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por se sentir indigno de morrer da mesma maneira que Jesus. João 21, 18, 19. Sua morte simboliza sua transformação de homem impulsivo e medroso em um exemplo de coragem e humildade. André, irmão de Pedro, também teve um papel significativo no ministério de Jesus. Ele é amplamente associado à sua paixão por apresentar pessoas a Cristo. Segundo a tradição, André foi crucificado em uma cruz em forma de X na Grécia, onde continuou pregando o Evangelho enquanto sofria sua execução. Sua história inspira a persistência e dedicação à missão, mesmo em meio à adversidade. João, o discípulo amado, foi um dos mais próximos de Jesus. Ele escreveu o Evangelho de João, 3 epístolas e o Apocalipse. Segundo a tradição, João foi o único discípulo a morrer de causas naturais, embora tenha sofrido perseguições severas. Ele foi exilado na ilha de Patmos, Apocalipse 1:9, onde recebeu as visões registradas no Apocalipse. Sua sobrevivência e legado simbolizam esperança e resistência em tempos de provação. Pouco é mencionado sobre Tiago, filho de Alfeu, na Bíblia. Por isso, ele é algumas vezes chamado de Tiago Menor. A tradição sugere que ele foi martirizado, talvez por apedrejamento ou crucificação. Apesar das poucas informações sobre sua vida, sua inclusão no grupo dos 12 destaca a importância de cada servo de Cristo na propagação do Evangelho. Filipe é lembrado por trazer Natanael, também conhecido como Bartolomeu, a Jesus e por sua disposição em evangelizar. João 1:43 e 46. Fonte de relatos históricos aponta que ele foi crucificado ou apedrejado enquanto pregava o Evangelho na Ásia Menor.
Sua dedicação em apresentar a mensagem de Cristo a novos públicos é um modelo de evangelismo ousado e eficaz. Bartolomeu foi elogiado por Jesus como alguém sem dolo, João 1,47. Relatos históricos indicam que ele foi esfolado vivo e, em seguida, decapitado enquanto pregava na Índia ou Armênia. Seu testemunho demonstra uma fé inabalável e a disposição de suportar inimagináveis sofrimentos por amor ao Evangelho. Tomé, muitas vezes chamado de Tomé o Incrédulo, devido à sua relutância em acreditar na ressurreição de Jesus sem provas, João 20, 24, 29, eventualmente se tornou um fervoroso evangelista. Segundo a tradição, ele viajou para a Índia, onde foi martirizado por uma lança enquanto pregava o Evangelho. Sua transformação da dúvida para uma fé firme é uma inspiração para todos os que enfrentam lutas espirituais. Mateus, o cobrador de impostos que se tornou apóstolo, escreveu o primeiro evangelho. A tradição sugere que ele foi martirizado, possivelmente na Etiópia ou Pérsia. Ele é lembrado por sua notável conversão e pela forma como usou sua vida transformada para alcançar outros com a mensagem de Cristo. Tadeu, também chamado de Judas ou Lebeu, desempenhou um papel em encorajar os seguidores de Jesus a permanecerem firmes na fé. Relatos históricos apontam que ele foi morto com um porrete ou um machado enquanto evangelizava. Sua discrição e humildade são exemplo de pessoas que trabalham em silêncio para o reino de Deus. Simão, identificado como Zelote, era alguém fervoroso antes mesmo de conhecer Jesus. Sua paixão foi canalizada para a obra do Evangelho. De acordo com a tradição, ele foi crucificado ou cerrado ao meio enquanto pregava, possivelmente na Pérsia. Sua história ilustra como Deus pode transformar talentos naturais em serviço ao propósito divino. Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes após a traição deste último, Atos 1, 23, 26. Embora haja poucas informações sobre sua vida e ministério, a tradição cristã afirma que ele foi martirizado, talvez na Etiópia ou Jerusalém. Sua nomeação demonstra que Deus sempre levanta novos líderes para continuar sua missão. A história dos apóstolos é marcada por perseguições, sofrimento e mortes sacrificiais. No entanto, esses homens não recuaram diante das adversidades. Seu compromisso com o Evangelho, mesmo nos momentos finais de suas vidas, é uma lembrança de que a fé em Cristo ultrapassa qualquer sofrimento terreno. De histórias como a de Judas Iscariotes, aprendemos sobre as consequências do pecado e a importância do arrependimento sincero. Por outro lado, os martírios dos outros discípulos são exemplos poderosos de coragem e devoção. Eles nos encorajam a sermos fiéis em nossos próprios desafios, sabendo que o impacto do Evangelho é eterno. A mensagem de Jesus e os sacrifícios dos apóstolos continuam a moldar o cristianismo e a inspirar bilhões de pessoas no mundo atual. Essas vidas nos lembram que o chamado de seguir a Cristo exige dedicação, mas também traz uma recompensa eterna. Que cada um de nós possa se inspirar na fé, coragem e amor demonstrados pelos 12 discípulos de Jesus. Aproveite e se inscreva no canal. Também compartilhe vídeo para um amigo. Deus abençoe sua vida. Continue firme com Ele.